Oi, para a festa total de Isabel e do Arthur, hoje temos um sábado ensolarado. E aí o meu sogro, o Alexandre Tabajara, me mandou um debate entre presidenciáveis do Enéas, de quem ele é fã, com o Lula, quando o Enéas dá uma aula de energia elétrica a partir do sol, da energia disponível do sol no Brasil. Não é uma coincidência, né? Na infância dela, Isabel deve ter ouvido muito isso aí do pai, né? Pois bem, o principal assunto de hoje não podia deixar de ser a reforma da Previdência. Afinal de contas, o Rodrigo Maia foi tido como grande herói nacional, mas não conseguiu votar em 2 turnos a reforma da Previdência, como prometia antes do recesso de meio de ano. Isso não deve mudar muita coisa da Previdência, mas muita coisa já mudou da votação histórica, pois tem passado muitos destaques que andaram desidratando, como queria o Paulinho da Força, que votou contra a reforma, não tanto do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista da simbologia. Eu tenho falado desde sempre. O principal problema da Previdência e do Brasil em geral é a desigualdade. Todo cidadão é igual perante a lei, na Constituição, mas isso não, na prática não é verdade. As mulheres são diferentes dos homens, ganharam muitas vantagens na Previdência. Os policiais federais são diferentes dos que não o são, etc, etc. O Rogério Marinho, neto do grande udenista Djalma Marinho, que eu respeito muito, o avô e o neto, falou que isso foram perdidos nessas desidratação aí 50 bilhões a 70 bilhões, ou seja, a estimativa da equipe econômica, ainda a ser confirmada, de que uma economia de 900 bilhões em 10 anos, o que é uma economia considerável. Agora, o que não tem preço é o fato dos privilégios terem sido mantidos com a prova de força que várias corporações, gêneros, seja lá o que for, tiveram na votação desses destaques. Eu vou voltar aqui a um assunto que é muito delicado, né? Que é a questão da nomeação do 03, Eduardo Bolsonaro, para a embaixada em Washington. O próprio Eduardo deu uma entrevista na porta do Itamaraty, dizendo que ele conhece bem os Estados Unidos, porque ele fritou hambúrguer no frio do Maine e também fez intercâmbio lá. Realmente, eu não diria que seja uma grande experiência diplomática para dirigir a embaixada mais importante do mundo para o Brasil, que é a Embaixada de Washington. De qualquer maneira, ontem na TV Gazeta, eu recorri ao celular, que estava na minha mão, para dizer que o presidente Bolsonaro não precisa consultar os dicionários que estão na biblioteca muito vasta lá do Palácio da Alvorada. Deve haver ali muitos bons dicionários. Eu abri o celular, coloquei a palavra nepotismo, significado e veio. Nepotismo. Sobrinho, autoridade exercida pelos sobrinhos ou demais parentes do Papa na administração eclesiástica. E, em segundo lugar, o uso de cargo por favor, cargo político por favor. Nepotismo, aí o Bolsonaro disse que não, nepotismo ele jamais faria. Na certa, ele não sabe o significado da palavra. Ele está terrivelmente enganado. Está cometendo nepotismo, sim. Aliás, cometerá se fizer isso. A palavra nepotismo vem do latim nepos, que conjuga nepotes no gerúndio, né? Aí nepotismo. Tanto no latim como no italiano, eu tenho 3 netos italianos e por isso frequento Milão e Florença. Eles moram em Milão, a origem do pai deles é de Florença, né? É toscana, e eu sei que há uma certa elasticidade nas palavras, nepos no latim e nipote no italiano. Os meus netos eu chamo de nipote, porque neto também vem de nipote. Nipote também significava neto, sobrinho ou dependente, né? Isso vem da época do Império Romano, onde os imperadores adotavam os filhos para substituí-los, não faziam filhos naturais com a sua sucessão, né? A origem dessa expressão vem de cardinalis nepos, né? Sobrinho, neto, descendente de cardeal.
Em italiano, cardinale nipote. Mas atualmente é utilizado como sinônimo da concessão de privilégios ou cargos aparentes no funcionalismo público. Distingue-se do favoritismo simples, que não implica relações familiares com o favoritismo. Favoritismo para com parentes, especialmente pelo poder público. Então, eu consultei o celular porque não precisa o Bolsonaro ir ao dicionário. Basta pedir ao Carlos, que ele certamente poderá mandar para ele um post, uma coisa qualquer com essa explicação. Agora, eu quero chamar a atenção de você que a única pessoa, por exemplo, no Supremo, eu não quero saber de lei, se tem lei, se não tem. É a mesma coisa que exigir que tenha uma lei para poder você beber um copo d'água. A palavra nepotismo, ela significa isso e acabou. Agora, eu tenho que criticar quem está dizendo que o Bolsonaro está adotando prática da velha política, que na verdade o nepotismo é uma prática da velha política, mas não no caso da Embaixada de Washington. Não há referência em nenhum país civilizado do mundo, inclusive o Brasil, a não ser na Arábia Saudita, com o príncipe herdeiro lá, que mandou embaixador para os Estados Unidos, parente próximo, sobrinho, neto ou filho, né? Então não é uma prática da velha política. Isso aí o Bolsonaro está inaugurando. Inaugurará, se fizer isso, né? Mas no Supremo, por exemplo, apareceu um crítico, claro, né? O Marco Aurélio Mello. E uma coisa eu posso dizer para vocês. O Marco Aurélio Mello entende do assunto. Um dia destes, já faz algum tempo, acho que no começo do ano, eu publiquei um artigo no Estadão a respeito dos ministros do Supremo que não são juízes. Marco Aurélio é juiz, mas não fez concurso. Marco Aurélio foi nomeado pela influência do pai, que era um representante comercial e um dirigente sindical, patronal muito respeitado no Rio. Foi nomeado juiz do Tribunal, juiz da Justiça Trabalhista no Rio. Quando pintou uma vaga no Tribunal Regional do Trabalho no Rio, o Plínio Afonso Farias de Mello, que era o pai do Marco Aurélio, conseguiu com o general Figueiredo, que era o presidente da República da época, que esperasse um ano, tem uma certa coincidência com o Bolsonaro, né? Para o Marco Aurélio completar 35 e ocupar mais uma vez, por indicação paterna, o cargo lá no TRT. E foi nomeado pelo primo, como é notório, já tem muita gente falando disso nas redes sociais. Quem nomeou foi o primo Collor, primo e companheiro de farras na juventude, na adolescência, né? Mas eu quero dizer para vocês que, além de ser beneficiado pelo nepotismo, o ministro Marco Aurélio também agiu como pai. Ele indicou a filha, Letícia de Santos Mendes de Farias Mello, na época com 37 anos, para o Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Ela entrou na lista tríplice com 2 advogados mais experientes do que ela, mas ganhou na indicação da Dilma. E ela foi indicada para o TRF2 pelo 5º Constitucional da OAB, que é outro hábito bastante deletério na democracia brasileira, né? E desde então, o Marco Aurélio se tornou um grande defensor da Dilma, lá na briga da Dilma contra o impeachment e tal. A Mariana Fux também foi nomeada nas mesmas circunstâncias para o Tribunal de Justiça, mas nem por isso o Fux andou votando na Dilma. Então o Marco Aurélio tem autoridade para falar em nepotismo, como sendo, ao mesmo tempo, filho e primo e pai. Bom, a respeito desse assunto, da questão jurídica, da corrupção e tal, eu quero sugerir a vocês, todos vocês, meus 258.700 inscritos do canal do YouTube, que leiam a entrevista que eu fiz com o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. Essa entrevista foi publicada originalmente no portal do Estado, mas já está disponível no meu blog do Neumann, bastando para isso. De graça, você acessar www.neumann.com. Eu abri essa entrevista com o seguinte título: para Bruno Dantas, do TCU, os escândalos de corrupção só foram possíveis porque os sistemas de controle foram muito falhos. Olha, essa entrevista está muito retuitada e muito curtida no Twitter.
inclusive, para honra minha, o procurador-geral no TCU, que é o Júlio Marcelo de Oliveira, que atuou brilhantemente no caso do impeachment de Dilma. Eu vou aqui ler mais uma declaração ou outra do Bruno Dantas. O Bruno Dantas foi o primeiro a aprovar a decisão de bloquear os bens pessoais de Emílio e de Marcelo Odebrecht. Ele inaugurou a dissidência que votou contra o relator, que ficou isolado e ganhou por 4-1. E agora, na minha entrevista, foi por isso que eu o entrevistei, ele reconheceu que todas as instituições encarregadas de evitar os recentes escândalos de corrupção, como o Mensalão e o Petrolão, falharam no Brasil. Ele explicou que os casos, que ele chamou de macrocorrupção, que ele verificou, as macro-irregularidades só foram possíveis porque os sistemas de controle foram muito falhos. E disse mais, se você salva a empresa, o que é o caso da legislação brasileira, né, e não tira o dono de dentro dela, na verdade você está premiando quem comandou o crime. É o que aconteceu, está acontecendo até agora na Odebrecht, inclusive no escândalo que foi o juiz João de Oliveira Filho, da primeira vara de falência de São Paulo, de ter permitido a recuperação judicial da Odebrecht, né? Ele disse o seguinte, o Ministério Público poderia ter feito, em 2015 e 2016, quando fez os primeiros acordos de leniência, uma exigência explícita de que as famílias que controlam essas empresas saíssem. E aí sim você iria olhar para a empresa com olhos mais impessoais, sem esse gosto de fel de salvar a empresa e estar salvando também o corrupto. O Brasil não vai suportar ver a sociedade punida pela segunda vez. Eu gostaria de sugerir para você outro texto, mas como eu quero falar mais dele, eu vou deixar para fazer isso amanhã, que é domingo, que é um texto do Estado da Arte, do Astir Basílio, sobre Marília Andrade. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre a Marília Andrade e a Petra Costa, diretora do filme que o Astir comenta, Democracia em Vertigem. Por enquanto, vou ficando por aqui, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.